No século XIX, o mundo vivia uma das maiores mudanças da história, a Revolução Industrial. Máquinas substituíam o trabalho manual, cidades cresciam rapidamente e uma nova classe social surgia, o operariado. Mas esse progresso veio com um alto custo. Milhões de trabalhadores viviam em condições extremamente precárias, jornadas de até 16 horas por dia, salários baixos, trabalho infantil e praticamente nenhuma proteção social. Enquanto isso, uma pequena elite acumulava grandes fortunas. Foi nesse cenário de desigualdade extrema que começaram a surgir ideias que questionavam o sistema vigente. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. Antes mesmo de Marx, já existiam pensadores que criticavam o capitalismo industrial. Esses primeiros pensadores ficaram conhecidos como socialistas utópicos, como Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Eles defendiam uma sociedade mais justa, com melhor distribuição de riquezas, mas suas ideias eram mais idealistas e menos estruturadas. O socialismo, nesse estágio inicial, era uma tentativa de corrigir as falhas do capitalismo, não necessariamente destruí-lo. A grande ruptura veio com Karl Marx e Friedrich Engels. Em 1848, eles publicaram o Manifesto Comunista, que trouxe uma visão muito mais estruturada e radical. Segundo Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. O capitalismo inevitavelmente levaria à exploração e o sistema entraria em colapso por suas próprias contradições. Ele acreditava que os trabalhadores, chamados de proletariados, acabariam se revoltando e tomariam o controle dos meios de produção. Porém, Karl Marx não defendia apenas reformas, ele propõe uma transformação completa da sociedade. A ideia central era o fim da propriedade privada dos meios de produção, controle coletivo da economia e a eliminação das classes sociais. Esse seria o caminho para o comunismo, que segundo ele seria uma sociedade final sem desigualdade e sem necessidade de Estado. A primeira grande tentativa de aplicar essas ideias aconteceu na Revolução Russa em 1917. O país vivia crise econômica, desigualdade extrema, insatisfação popular e participação na Primeira Guerra Mundial. Foi nesse contexto que Vladimir Lenin liderou a Revolução Bolchevique. O objetivo era derrubar o sistema existente e implementar o governo baseado nas ideias de Karl Marx. Após Vladimir Lenin, Joseph Stalin assumiu o poder. Durante o seu governo, a União Soviética passou por industrialização acelerada, coletivização da agricultura e a expansão militar, mas também enfrentou forte repressão política, perseguições em massa e milhões de mortes associadas a políticas internas. A economia era totalmente controlada pelo Estado, com planejamento central. Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo socialista e comunista se expandiu. A China, em 1949, com Mao Tse-tung, Cuba, em 1959, com Fidel Castro, a Coreia do Norte e o Vietnã. Cada país adaptou o modelo, mas com características comuns: Estado forte, economia centralizada, controle político total. Na China, por exemplo, políticas como o Grande Salto Adiante tiveram consequências graves, incluindo crises alimentares. Enquanto isso, países capitalistas seguiam outro caminho. Nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, a economia de mercado, incentivo à inovação e propriedade privada eram amplamente incentivadas. Esses países experimentaram o crescimento econômico acelerado, avanços tecnológicos e a expansão da classe média, mas também enfrentaram desafios, como desigualdade e crises econômicas. Após 1945, o mundo ficou totalmente dividido entre dois sistemas: capitalismo, com os Estados Unidos, e o socialismo representado pela União Soviética. Esse período, conhecido como Guerra Fria, durou décadas. Foi marcado por corrida armamentista acelerada, disputas ideológicas e conflitos indiretos. Apesar da tensão, nunca houve guerra direta entre as duas potências. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso. Os motivos principais foram a economia ineficiente, falta de inovação, pressão política interna e a competição com o Ocidente. Esse evento marcou o fim da Guerra Fria e o declínio do modelo comunista clássico. E hoje, o mundo não é mais dividido de forma tão clara. A maioria dos países adota modelos mistos. A Europa adota o capitalismo com forte proteção social. Já a China, mercado com controle estatal.
e os países nórdicos, com alta qualidade de vida, com políticas sociais extremamente fortes. Isso mostra que os sistemas evoluíram e se adaptaram. E no Brasil, durante os períodos de governos do Partido dos Trabalhadores, eles implementaram políticas sociais relevantes, como Bolsa Família, expansão do ensino superior e o aumento do crédito e consumo. Essas medidas reduziram a pobreza em determinados períodos. Por outro lado, o país continuou sendo uma economia capitalista, com setor privado forte, sistema financeiro ativo e o livre mercado em grande parte da economia. Ou seja, não houve uma implementação de socialismo ou comunismo definitivo, mas sim políticas sociais dentro do capitalismo. O socialismo e o comunismo surgiram como resposta a um problema real e com ideias que continuam vivas, que seria a desigualdade. Mas ao longo da história, essas histórias influenciaram revoluções, governos e debates globais. Alguns países tiveram avanços sociais importantes e outros enfrentaram crises profundas. Hoje, o debate continua, e talvez a questão mais importante não seja escolher um lado, mas entender como construir um sistema que combine crescimento, inovação e justiça social. Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.